você consegue exportar milhares de elementos que estão dentro do Final Cut para usar em outras plataformas, usar nas suas edições, usar nos seus trabalhos. E isso abre uma possibilidade, abre uma porta gigante para os seus trabalhos usando o Final Cut. Salve, salve pessoal, meu nome é Marcelo Ferraz e o Final Cut tem uma propriedade muito interessante que permite que você exporte dele todos os templates, os titles, todos os materiais que já vêm dele ou que você baixou, podem ser gratuitos ou que você comprou, e que você pode customizar esses materiais e exportar com transparência, e isso te permite usar usar esses materiais em uma série de outras plataformas. Você pode passar esse material para outros editores, você pode armazenar isso numa nuvem para você reutilizar, você pode levar isso para outros programas de edição. Então, o fato de você ter essas centenas, esses milhares de templates disponíveis para o Final Cut, você pode exportar isso e levar para um Premiere, você pode levar para um DaVinci, você pode levar para um CapCut, você pode levar para alguma plataforma de edição de celular. Então, eu vou mostrar nesse vídeo duas coisas. Quais são as possibilidades de uso dessa exportação com transparência e vou mostrar também como é que você faz para exportar esse material com transparência. Então, vamos dar uma olhada aqui. Por que exportar em transparência? Por que exportar com alfa, né? Que é como a gente chama aí o canal de transparência, seja nos programas de foto, seja nos programas de vídeo. Primeiro exemplo de uso de um material exportado dessa forma. Você pode usar os titles, você pode usar os títulos e as marcas d'água criadas dentro do Final Cut para outras plataformas. Então, você tem ali um acervo gigante, como eu falei no início, de títulos que o Final Cut já traz ou que você pode instalar, que são coisas de altíssima qualidade, que são altamente customizáveis. Você entra ali no Inspector e faz 1 milhão de alterações e aí, tendo esse material pronto, você pode exportar e isso pode ser usado em outras plataformas. Você pode criar ali seu material, mesmo que você tenha preferência por outra plataforma que não seja o Final Cut, e o fato é que o Final Cut tem aí um acervo muito grande de materiais de videografismo, com animações, com todo tipo de característica. Então você pode exportar isso e usar em outras plataformas. Você pode levar para o seu, às vezes você produz isso em casa e leva para o seu trabalho, às vezes você pode mandar para um outro editor isso que você criou. Então, vou dar um exemplo aqui de um uso desse tipo de material. Então, por exemplo, o Final Cut tem uma quantidade gigante de materiais em 3D que são altamente customizáveis. Então, olha só, eu tenho esse título aqui em 3D. Então, olha só, se eu entrar aqui no meu Inspector, repara que para esse título 3D, olha só, eu tenho uma quantidade gigante de alterações que eu posso fazer em material. Cada faceta desse título pode receber um material diferente, que eu posso configurar, que eu posso customizar. Então, repara, eu tenho aqui texturas diferentes de metal, de tecido, de pedra, de madeira, de plástico, que eu posso modificar. Eu posso mexer também, por exemplo, na iluminação. Então, eu tenho aqui uma aba de iluminação, em que eu posso escolher diferentes tipos de iluminação em cima desse material 3D. E aí, depois que eu tiver tudo isso configurado, eu posso exportar e levar para onde eu quiser. Então, eu vou dar um exemplo aqui, olha. Eu mexi na textura desse material. Então, olha só, ele está com brilho, ele está com uma textura ali de pedra. Incluir aqui dentro mesmo, usando elementos aqui do Final Cut, incluir aqui um cafezinho 3D, que é um dos meus vícios. Então, você pode fazer uma super configuração desse material, uma super customização e levar para uma outra plataforma. E você não está limitado a usar os materiais que estão instalados aqui no seu Final Cut. Você pode trazer elementos seus, um logotipo, alguma coisa que você desenvolveu por fora e acrescentar a esses templates que o Final Cut já te oferece e aí criar um novo material. Um exemplo, eu trouxe aqui o logotipo do canal, estou falando Final Cut, e juntei com um título padrão, não fiz nem mudanças de cor, nada disso, mas eu poderia fazer, e juntei aqui com um título padrão do Final Cut. Então eu criei aqui na minha timeline, olha, um títulozinho para usar no meu canal, e aí eu posso exportar isso e usar sempre que eu precisar. Se eu fizer uma edição no celular, na rua, numa correria, eu já tenho esse material na nuvem que eu puxo e acrescento ali, ou se eu levo isso para um outro computador, para uma outra plataforma, eu já posso usar isso fora do Final Cut. E tem uma outra questão aqui também, com essa possibilidade de a gente exportar o material em alfa, em transparência, é que você não depende da compatibilidade de projetos entre programas diferentes de edição. Você não precisa exportar aqui o XML para levar para um outro programa, e aí, de repente, você vai ter ali incompatibilidades, ou você tem versões diferentes que não se entendem. Às vezes você tem até versões de Final Cut em máquinas diferentes, e você pode levar
esse material independente de projeto de um lugar para outro. E uma terceira forma que você pode usar esses materiais exportados com transparência é o seguinte: o Final Cut tem ali na aba de efeitos uma série de máscaras muito interessantes, máscara graduada, máscara de formato, até máscara de cor que a gente tem, e tem uma ótima ferramenta chamada Draw Mask, em que você pode marcar ponto a ponto em volta de qualquer elemento, de qualquer objeto, e isolar esse objeto do seu fundo. Então um exemplo aqui, olha, eu tenho esse logotipo aqui que eu precisei isolar para fazer um vídeo, e aí eu usei essa ferramenta chamada Draw Mask, desenhei ali ponto a ponto, e aí agora eu já tenho o elemento isolado que eu vou exportar para usar lá fora. E aí como é que a gente faz para exportar esses materiais com transparência? Bom, primeiro a gente tem que checar quais títulos podem ser exportados com transparência, porque alguns são tela cheia, e aí você não tem transparência dentro daquele elemento. Mas vamos dar uma olhada aqui. Repara só, eu vou escolher aqui, por exemplo, títulos dinâmicos, que eu acho bem interessantes. Por padrão, tudo que for lower third, que é esse termo aqui, ó, que é o terço inferior do seu vídeo, que são geralmente títulos para você usar créditos, eles sempre vão ser transparentes, eles sempre vão ter uma transparência, você pode exportar. Mas tem alguns que não. E como é que a gente descobre o que é transparente ou não? Tem um macete aqui. Eu vou entrar aqui em Final Cut, Settings, o atalho é Command vírgula, e repara que aqui, olha, eu tenho o Player Background, eu tenho o fundo do meu player. Se eu mudar ele para Checkerboard, a partir de agora, o Final Cut vai me informar o que tem transparência ou não. Olha só, esse título aqui, ó, repara, ele tem uma transparência ali no meio, que está aparecendo ali o quadriculado. Com esse macete de você ligar o checkerboard, você simplesmente passa o mouse, dá play ali no seu título, e você consegue saber o que tem transparência ou não. Vamos ver se esse aqui tem alguma transparência. Esse aqui, por exemplo, não tem. Então, olha só, aqui já tem novamente, então a partir daí você sabe tudo que tem transparência e você pode exportar para usar lá fora. Então, sabendo disso, eu vou selecionar esse título aqui, vou jogar na minha timeline, posso editar o conteúdo dele, colocar aqui o meu nome, e aí mais um macete aqui, se você quiser um contexto com esse título antes de exportar, dentro da aba Elements, eu tenho um generator bem interessante chamado Placeholder, olha só, vou colocar ele aqui embaixo, e o que o Placeholder faz é me dar uma referência de como é que esse título vai ficar ali junto do fundo. Inclusive, o placeholder, se você abrir aqui o Inspector, Command 4, você pode configurar, olha, enquadramento desse material, número de pessoas, se você quer, se são homens ou mulheres, ou somente homens e somente mulheres, cenário, vou passar aqui, por exemplo, para a cidade, e vou abrir a câmera. Então, só uma brincadeira aqui para você saber que você pode ajustar ali o seu título dando alguma referência melhor do que simplesmente o quadriculado ou um fundo preto. E aí, na hora de importar, e agora vem a parte importante, eu vou desabilitar qualquer elemento que não seja o meu título, vou apertar aqui, por exemplo, V. Esse fundo aqui não vai ser exportado, não se preocupe, isso aqui é somente uma referência. E agora, como é que eu exporto? Eu venho aqui, Command E, para ativar a minha janela de exportação. Eu vou em Settings, e aqui em Settings, e aí é que vem o pulo do gato, o detalhe, você vai ter que escolher vídeo e áudio, e o codec, esse é o importante, você vai escolher o codec Apple ProRes 4444. Você pode escolher esse codec ou poderia escolher também o 4444XQ. Por que somente esses dois codecs? Porque esses são os codecs que você tem dentro do Final Cut que aceitam transparências. São codecs de extrema resolução, de resolução extremamente alta, então você pode escolher o 4444, não tem necessidade de escolher o XQ, porque esse 4444 ele já tem muita qualidade, já é realmente o que a Apple recomenda, olha só, nesse slide aqui, é o que a Apple recomenda para a gente exportar videografismo, para exportar elementos gráficos. Então não tem necessidade de ir acima disso. Se você escolher o 4444, você já tem um máximo de qualidade aí do seu material, mesmo que você esteja trabalhando com 4K. Então eu vou escolher esse codec aqui, vou aproveitar para exportar aqui o meu outro title, aquele titlezinho que eu customizei. Mais uma vez, em Apple ProRes. As exportações em Apple ProRes costumam ser muito rápidas, porque você não tem compressão, então os arquivos são grandes, mas, por outro lado, você tem uma velocidade muito alta na hora de exportar. Agora eu vou importar o material, e aí repara, olha, que ele já aparece aqui com o checkerboard, com esse quadriculado mostrando que você tem uma transparência, mas eu vou jogar aqui no final da minha timeline,
E aí, em outros momentos, se você não esteja trabalhando com transparência, você pode voltar lá nos ajustes do Final Cut e desligar esse checkerboard, porque tem gente que não gosta, que prefere usar ali o fundo preto para os seus gráficos, mas tá aí o macete de como é que você sabe se o seu elemento tem transparência ou não, e você checa na hora que você traz o material que você exportou para ver se a transparência ficou direitinha ali. E aí, se eu puxar um elemento qualquer de fundo, vou puxar o meu placeholder aqui mais uma vez. Então olha aí, para comprovar que eu exportei com transparência, tá aí o meu material com o fundo ali, você pode habilitar e desabilitar esse fundo, e aí você pode levar esse material para qualquer plataforma para continuar trabalhando aí com os gráficos que você criou ou que você tirou de dentro do Final Cut.